Sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido aqui, na Escola Superior de Educação. Durante a próxima meia hora, fiquem connosco. Um dos títulos mais amados de Sofia de Mel Brynner Anderson transformou-se em conto musical e foi apresentado no Teatro Académico de Gil Vicente. O espetáculo A Menina do Mar, com encenação de Ricardo Neves Neves, coloca em cena atores, músicos e instrumentos. Era uma vez uma casa branca nas dunas voltada para o mar. Então, era uma vez uma casa nas dunas. Não, sim, então a história é um menino, não é? Que tem uma casa no mar, ou perto do mar, nas dunas, e que gosta muito de ir para a praia e, portanto, num dos dias em que está na praia, começa a ouvir uns barulhos estranhos, umas gargalhadas estranhas de 3 animais e de uma menina muito pequenina, que é a menina do mar, que cabe na palma da mão do menino, portanto tem esta questão da escala também, de uma menina muito pequenina. E a partir desse momento ele fica com muita curiosidade para saber quem é esta menina e de onde é que ela vem, onde é que ela mora e como é que ela está ali no mar e como é que vive com um polvo, com um caranguejo e com um peixe. E depois eu acho que a história desenrola-se nesta partilha entre a curiosidade da menina do mar querer conhecer a terra e a curiosidade do menino da terra querer conhecer o mar. E apesar de serem dois mundos aparentemente distintos, não é? Em que nenhum dos dois consegue viver em pleno no mundo do outro, não é? O menino da terra afogar-se-ia no mar, a menina do mar ficaria seca se fosse para a terra. Mas há esta vontade de, independentemente das diferenças, eles apaixonam-se pelo mundo um do outro, querem partilhar os mundos. Então, com muito cuidado para não fazer barulho, levantou-se e pôs-se a espreitar escondido entre 2 pedras e viu um grande polvo, um caranguejo, um peixe e uma menina muito pequena. Depois pararam de rir e a menina disse: agora quero dançar. Então, num instante, o polvo, o caranguejo e o peixe transformaram-se numa orquestra. Portanto, aqui havia um compromisso e uma preocupação entre contar a história, não é? E enfatizando isto que o Nuno teve a dizer, de facto há aqui uma relação que fala sobre diferença, não é? E como a diferença é atrativa e não é uma coisa que afasta, não é? E era importante, portanto, que a história fosse bem contada para que as pessoas que vêm ver e as crianças que vêm ver, ou adolescentes, que percebam que esta relação tem essa força, não é? Não há diferenças que os afastem. Depois também, enfim, a relação com o peixe, com o caranguejo e com o polvo, para nós, no fundo, são amigos, não é? Mas também são os narradores da história, portanto, havia a preocupação de passar a história, mas ao mesmo tempo de manter um determinado tipo de energia em cena, não é? E de uma certa fluidez e força, não é? Que a história tem, ou seja, que nós conseguíssemos dar-lhe vida, não é? Torná-la, de facto, uma fábula, não é? Uma fábula que está a acontecer e em que a raia é assustadora e em que o facto da menina ser levada é uma coisa dramática, não é? Ou seja, não amenizar o que
que realmente é duro e, e também não passar ao lado que realmente é um processo de apaixonamento, sim, ou de encantamento um pelo outro, portanto. Sim, eu acho que isso foi também transversal, ou seja, se por um lado se calhar o trabalho dos narradores, por exemplo, dos peixes também não, ou seja, nenhum deles está mascarado de peixe ou de polvo, Sim. ou de caranguejo, há a animação que dá esse lugar do imaginário, e depois os próprios atores, eles se calhar têm uma forma um bocadinho mais brincada, e nós os dois se calhar estamos num registro mais, se calhar mais sério ou mais naturalista, diga-se, ou num registro menos, se calhar, formal do que eles os três, mas precisamente também para não infantilizar, ou seja, para que as personagens não fiquem demasiado infantis, não é? Sim, porque é um espetáculo que também tem muitos estímulos, porque há o vídeo e há a orquestra, música, não é? E a claro, música, que é muito sim. presente. Havia esta preocupação de realmente, pronto, conseguir contar a história. Eu acho que A Menina do Mar é um texto sobre a descoberta, sobre o alimentar a curiosidade. E como isso é tão importante, nós seguirmos a nossa curiosidade e o enriquecimento da descoberta que vem com isso. Eu não sou autor da música, de mim partiu a ideia de se fazer música para este texto, mas não fui eu que a fiz. Trabalhei na medida do possível, mas não me intrometi no trabalho do compositor. Eu acho que ele teve um trabalho muito interessante, um bocadinho ingrato, de ter de escrever uma música que é feita para não ser ouvida. Na maior parte das vezes, porque o conto tem música do princípio ao fim, sendo que a música se emancipa e se torna personagem em alguns momentos, quando temos a festa, ou a dança, ou o polvo que toca guitarra, que está aqui ao meu lado, ou as castanholas do caranguejo, mas na maior parte dos momentos a música, na verdade, é uma leitura, quase como a luz, é uma atmosfera que nos ajuda a dilatar um pouco o tempo e a envolver o texto de outra forma. E por isso é que eu digo que a música é feita quase para não ser ouvida, para passar entre os pingos da chuva e quase que não se dar por ela, o que é um bom sinal. E esta Menina do Mar é uma obra de arte nova que nasceu graças ao legado de Sofia. E nesse sentido eu acho que este centenário é uma excelente ocasião para que muita gente revisite a obra de Sofia, volte a abrir estes textos, volte a ler, mas também que conheça novas obras. E esta música não existia, esta encenação não existia, portanto estamos a tentar trazer o melhor de diferentes autores, diferentes artistas, inspirá-los com a obra de Sofia e levar a que essa inspiração dê frutos, como é o caso desta peça. O trabalho de José Spaniol referencia objetos cotidianos, cruzando a sua função poética com a sua forma, matéria e escala. Para a Bienal de Coimbra Ano Zero, preparou uma instalação de inspiração marítima que veio agora abraçar o Mondego, na Sala da Cidade. Tem uma expressão portuguesa, eu pelo menos aprendi aqui em Portugal e que eu nunca mais esqueci, que se refere ao mar, ao Oceano Atlântico, como o grande rio salgado. Essa sugestão seria um pouco um dos motivos assim no trabalho, né? Eu também tenho muito forte como referência para o trabalho a pintura. Então, eles têm alguma coisa que vem de um ponto de vista, né? Eu montei o trabalho no fundo, que era para ter um pouco de profundidade, de recuo, de perspectiva. Desde 2012, 2013, eu adquiri o hábito de sempre que vou para a praia, sempre que estou perto do mar, procuro prestar atenção na sonoridade das ondas, na quebrada das ondas na areia e tento traduzir para uma expressão fonética. Então, nesse sentido, eu acredito que a onomatopeia ela se aproxime muito da escultura. Então, imagino
sempre o som como uma passagem do corpo sólido da escultura para o espaço. Foi gravada por ambos porque o José me desafiou para fazer uma coisa que ele achava que possivelmente não faria mal, não é? E como não foi ensaiado o que fizemos, conseguimos estar 40 e tal minutos de jazz quase, a partir das onomatopeias. Eu fiquei muito contente por ter assim um bocadinho nesta peça extraordinária. Esse áudio que juntamente com a escultura, com as duas esculturas, criam o ambiente da instalação. Dá uma dimensão humana, uma fantasmagoria interessante, que vai para além do som do mar, não é? Dá uma presença que junta muitas coisas. Como espectador é uma experiência extraordinária, ainda por cima espectador artista, não é? O nome original era Tiam Shuom Kash, que foi uma das primeiras onomatopeias que eu escrevi e que deu título à exposição em São Paulo em 2016. Para cá, na verdade, é um novo trabalho, apesar do barco ser muito semelhante, existe uma segunda peça que é completamente nova. Nas instalações sempre existe ali um momento de tensão, porque nunca sabemos exatamente como os objetos vão se acomodar no espaço. E aqui houve uma integração, houve uma série de coincidências. Existe uma estrutura no edifício que parece que reverbera nos objetos, né? Então, quando a gente olha a estrutura do barco aqui na frente, esse barco torcido, que é semelhante a um bicho também, e a estrutura do barco lá no alto, escorado no alto da sala, essas estruturas são muito semelhantes, quase espelhadas, né? Esse sistema de travamento dos arcos da sala é muito semelhante ao sistema das cavernas do barco. Existe uma luz que entra por essas janelas aqui do lado esquerdo, cria uma projeção sobre o barco que é muito interessante, é muito reveladora do objeto. Então eu diria que se nós pudéssemos manter a sala só com a luz natural, eu diria que existe também uma hora específica para a gente ver o trabalho. Mas por outro lado, esse contraluz que se forma, né, com a primeira peça na penumbra e a última peça mais iluminada, também acho interessante. Eu acho que cria uma iluminação que de novo volta a ter vínculos com a pintura e com a gravura. Eu acho que a arte sempre está ligada à virtualidade, né? A uma projeção para uma outra dimensão, para um outro espaço. Então, nesse sentido, eu acho que a terceira margem também ocupa essa dimensão, né? A essa distância, que aparentemente não é tão grande, é por volta de 7 metros de altura, onde o barco está escorado lá no alto, esse recuo é suficiente para colocar o objeto nesse espaço do improvável e de uma materialização frágil, né? Essa estrutura tem um movimento, tem um desenho assim, sugerido por aquelas diagonais, especialmente, que eu acho que cria um movimento de ascensão, assim, de subida, de suspensão momentânea, de um equilíbrio tênue que pode se transformar a qualquer momento, porque pressupõe um observador em movimento. A pessoa tem que caminhar pela sala para passar pela experiência. A Galeria Almedina, no Museu Municipal de Coimbra, recebeu a exposição Alegorias. Esta mostra reúne trabalhos dos alunos de Arte e Design da ESEC, desenvolvidos na disciplina de Oficina de Artes Plásticas. Esta exposição sai, portanto, do âmbito de uma disciplina chamada Oficina de Artes Plásticas, do segundo semestre do segundo ano,
Portanto, ela objetivou a procura, a pesquisa por parte dos alunos de uma temática que é a alegoria que, a par com a metáfora, a par com todos os elementos simbólicos que nos rodeiam, fazem parte do nosso cotidiano e, no fundo, é isso mesmo, é transpor para portanto, o plano bidimensional aquilo que, de facto, nos rodeia. A alegoria, fundada um pouco na semiótica do Peirce, não é? E, portanto, da análise do signo, porque estes trabalhos são um signo também, e, portanto, toda essa pesquisa que resulta depois, não é? No concentrar portanto, do símbolo, da pesquisa do símbolo, o que é o símbolo, e, portanto, estes trabalhos estão efetivamente em lugar de outra realidade. Eles representam outras realidades essas do nosso cotidiano, que nos deparamos no dia-a-dia, seja a violência, seja os problemas sociais, os problemas da cidade, e, portanto, são estas as questões debatidas nestes trabalhos. No início da investigação, eu queria abordar a questão da sociedade, mas depois decidi-me focar mais na questão de a relação no mundo do trabalho. Então retratei, neste caso, 2 empregados que no mundo do trabalho e na empresa deles acabam por se anular, dada a competitividade e as exigências, acabam por sofrer um desgaste psicológico e acabam por se tornar fantoches da sociedade e da sua empresa em si. Titulei a minha obra como Urbanismo, porque está associada às questões da cidade moderna atual. Utilizei o material da madeira para associar aos primórdios em que as casas eram construídas com base da madeira. Utilizei os pequenos elementos dos bonecos associados à nossa infância para representar nós atualmente na sociedade. Nunca tão virados uns para os outros, porque, dado toda a confusão e o movimento, nós acabamos por não reparar nas pessoas que estão à nossa volta e acabamos por nos distanciar completamente uns dos outros e somos só meros pontos durante, ou seja, a nossa vida e a nossa obra. Eu basicamente quis retratar a mulher em comparação a uma flor, comparar a mulher à flor, a todo o simbolismo que a flor tem, de ser muito frágil, ter muito cuidado, e então tentei utilizar várias técnicas, muito simples também, para não criar um impacto tão violento. Então, basicamente, coloquei os corpos das mulheres com flores a tapar várias partes do corpo, em que basicamente iam comparar a flor, a delicadeza da flor à delicadeza da mulher. Fundamentalmente, esta exposição tem técnicas mistas, onde de facto surgem vários materiais, desde o desenho, o simples desenho, a grafite, com toques de irreverência, por exemplo, com tinta azul, mas pinceladas de azul, mas também aqui algumas esculturas de uma aluna que se remetem, portanto, a essa temática. É muito importante que a escola se abra à sociedade. É muito importante que os alunos se abram para o mercado e para esta dimensão, que é uma outra dimensão que não a académica. E, portanto, é uma forma também de eles se prepararem precisamente para este novo mundo. Ensino superior, empregabilidade e cidadania foi o tema da 9ª edição do SATE.
Fazemos o resumo deste simpósio sobre pedagogia no ensino superior que decorreu na ESEC, com o orador Alan Goody. Portanto, há 9 anos que reunimos os docentes da nossa instituição, Politécnico de Coimbra, e de outras instituições de ensino superior para discutirem temas que são relevantes na academia. Este ano decidimos trabalhar o tema Ensino Superior, Empregabilidade, Cidadania. Ou seja, o que nós queremos discutir é até que ponto, nestes inícios do século XXI, a missão dos cursos de ensino superior é preparar pessoas para o desenvolvimento económico ou até que ponto é preparar para o desenvolvimento social e o melhoramento da sociedade. Nós estamos numa época em que as empresas contam muito, o mercado conta muito e pode haver uma tendência de que o ensino superior também se ajuste aos interesses do mercado, a custo dos interesses da sociedade. Portanto, em termos de filosofia educativa, estamos a pensar muito se não temos também que trabalhar para o melhoramento do caráter dos estudantes e ajudá-los a ver-se como cidadãos e, sobretudo, como cidadãos de sociedades democráticas, sociedades plurais e sociedades em tensão e possibilidade de conflito constante, para que sejam capazes de se ver como alguém que também vai interferir naquilo que a sociedade vai ser no futuro próximo. I think we're preparing people for the employment side of it, getting jobs, being able to change jobs, adapt to new ways of working and so forth. But I think we're still missing the point about preparing people to live in a much more connected way. We can give them skills on communicating and so forth, but it's the helping them explore their sense of character, their sense of place in the world, what they are going to need to communicate or to connect with people from different cultures and so forth. You know, our job is to open the mind of our students, whereas now, you know, you see governments saying, you know, the role of university is produce job-ready graduates, you know, and it's like, well, that's a little bit different to helping students open their mind to humanity, in a sense, I guess. Esta é uma questão que diz respeito à sociedade civil e diz respeito ao ensino superior, às universidades, aos politécnicos, a todos os docentes e investigadores que se preocupam com o futuro dos nossos jovens. Portanto, o que temos é que ter consciência de quais são os nossos valores, porque quando temos consciência dos valores e somos coerentes nos nossos atos, isso vai passar como mensagem pedagógica, educativa e como uma forma de se fazer cidadão. Chegamos ao fim desta edição, mas marcamos encontros já no próximo programa. Até lá, podem acompanhar o nosso trabalho através das redes sociais. Obrigada pela vossa companhia.